Bom dia para os alunos do 7º ano da Escola Raulino. Hoje nós vamos para o nosso 5º vídeo de correção das atividades. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, vai assistir na ordem, tá bom? Para as atividades ficarem organizadas. Então, vamos lá. Como essa aqui são 3 páginas de atividade, vamos tentar fazer com que esse vídeo não fique muito longo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa atividade se encontra lá na página 118, tá? E vai até a 120. Questão número 1. Leia a tirinha a seguir. Gente, todos os textos, essas informações, vocês devem estar fazendo a leitura com atenção, tá bom? Então, vamos lá para a questão, para a letra A. O tigre de estimação de Calvin desapareceu. E o garoto pensa em algo que poderia ajudá-lo a resolver esse problema. No que ele pensa? Aqui, ó, ele diz o quê? Que deveria pedir a Suzy que ficasse de olho caso Haroldo aparecesse. Então, ele deveria pedir ajuda para sua amiga, né, Suzy. Isso aqui que ele pensa, tá? Letra B. Observe os gestos e as expressões dos personagens. O que revelam em cada quadrinho? Então, vamos olhar aqui. No primeiro quadrinho, o Calvin ele está, né, pelos seus gestos aqui, pensativo. No segundo quadrinho, ele fica como o olho aqui, né, bem aberto, arregalado, significa que ele está em choque, né, assustado por ter visto o colega aqui, o tigre dele que ele estava procurando. O Haroldo, né, fica feliz pela expressão que ele está fazendo e a Suzy olha para trás e não dá para ver nenhuma reação dela, tá? No quarto quadrinho, a gente vê que o Calvo se mostra muito agradecido, a Suzy fica surpresa e o Haroldo fica, né, abismado aqui, ó, perplexo com a reação dele. E no último quadrinho, o que dá para perceber é que a Suzy fica irritada, ela fica muito brava com a situação. Letra C. No primeiro quadrinho, o balão reproduz a fala de Calvin. Anote no caderno as formas verbais que se referem às ações de Suzy e Haroldo, né? Então, aqui nesses verbos, ó, devia se refere ao Calvin, né? Eu devia. Mas quando ele fala assim, ficasse, quem ficasse? A Suzy, né? Então, essa ação aqui se refere a Suzy. E aparecesse, quem aparecesse? O Haroldo, tá bom? Letra D. O que as formas verbais identificadas na atividade anterior expressam? Copie a alternativa correta no caderno. Então, quando diz assim, ficasse de olho caso Haroldo aparecesse, indica uma certeza? Não, né, pessoal? Caso aparecesse, ficasse, indica o quê? Uma possibilidade, né? Ou seja, esses verbos eles estão aqui no modo subjuntivo, porque eles não indicam certeza, eles indicam algo que pode vir a acontecer ou não. Então, indicam uma possibilidade. Então, vamos ler aqui essas informações que tem aqui. As formas verbais ficasse e aparecesse estão no pretérito, né? Ou seja, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe, aqui tem uma explicação mais clara. Caso Haroldo aparecesse, Suzy me avisaria. O verbo aparecesse está no pretérito, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Já o avisaria seria uma ação no futuro, né? Só poderia acontecer se a primeira que acontecesse. No futuro do presente, no futuro do pretérito do indicativo. Essas duas formas verbais mantêm uma correspondência temporal entre si, ou seja, elas se combinam para estabelecer coerência de tempo entre as duas afirmações. Se uma acontecesse, a outra aconteceria em seguida. A essa correspondência damos o nome de correlação verbal. Então, o que é correlação verbal? É a coerência existente entre as formas verbais utilizadas em uma frase. Então, pessoal, de maneira mais clara, o que é uma correlação verbal? Essa ação aqui, ela só poderia acontecer caso aqui a primeira acontecesse. Então, elas são meio que dependentes, elas estão correlacionadas, tá bom? Isso que é uma correlação verbal. Aí nós vamos para a questão número 2. Leia os versos a seguir que compõem o trecho de uma canção.
Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, chove, chove e chove. Tá? Esse aqui é um trecho de uma música. E aí nós vamos lá para a página 119, que tem a questão letra A. Qual é o assunto do poema? Né? Na verdade, aqui esse autor ele faz aqui reflexões, né, sobre situações que aconteceram no passado. Né? Ele diz, ó, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, ele faz uma reflexão sobre os erros passados, tá bom? Então, esse é o assunto aí desse trecho do poema. Letra B. Qual das afirmações a seguir expressa uma possível interpretação da letra da canção? Afirmação número 1. O eu poético reclama da chuva e da falta de sol? Não, né, pessoal? 2. O eu poético gostaria de lembrar do passado? Não. Ele gostaria de fazer o quê? Sol e chuva são metáforas, tá bom? Então, não é a chuva e o sol literalmente, tá? Foram só utilizados como uma linguagem, como uma figura de linguagem aqui no poema, utilizadas para falar de erros e acertos, tá bom? Então, ele correlaciona sol e chuva com erros e acertos. Letra C. Observe. Se um dia eu pudesse, né, ver meu passado, meu corpo viraria. Então, tem dois verbos aqui destacados, pudesse e viraria. Pudesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? E viraria está no futuro do pretérito do indicativo. Lembrando que pretérito, pessoal, é aquele tempo que também era chamado de passado. Número 1. O que expressa o pretérito imperfeito do subjuntivo? Quando ele diz, se um dia eu pudesse ver, está expressando o quê? Um desejo dele. Se um dia ele pudesse ver. Né? Então, não é algo certo. É um desejo, uma condição, tá bom? Número 2. Que outro texto da canção apresenta a mesma correlação verbal? Nesse trecho aqui, ó. E se fizesse parar de chover, meu corpo viraria sol. Então, o quê? Para que acontecesse essa situação aqui, o corpo viraria sol, precisaria acontecer essa primeira situação aqui, ó. Fizesse parar de chover, tá? Então, são dois verbos e um depende do outro, igual aqui. Esse verbo aqui estabelece relação com esse verbo aqui. Na questão número 3, nós temos aqui, leia o trecho a seguir. O que aconteceria se a raça humana desaparecesse subitamente? A cronologia dos fatos é fascinante. Em apenas algumas horas, o mundo sentirá os primeiros efeitos da ausência do homem. Como a maior parte de nossa matriz energética ainda é gerada a partir de combustíveis fósseis, as luzes se apagarão logo por falta de abastecimento, jogando o planeta nas sombras. Em poucos dias, estações inteiras de metrô serão inundadas, pois as bombas que as protegem de águas subterrâneas deixarão de funcionar. Letra A. Observe novamente o título. O que aconteceria se a raça humana desaparecesse subitamente? Eles destacaram aqui o verbo desaparecer. Número 1. De acordo com o título da notícia, que fato hipotético poderia ocorrer? O fato, né? E a hipótese aqui é o fato da humanidade desaparecer subitamente. Número 2. Em que tempo e modo o verbo destacado no título está conjugado? Gente, o verbo desaparecer está no pretérito, né? Desaparecesse. Está no pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Por que pretérito imperfeito? Porque indica uma ação que é hipotética, né? Por isso que a gente diz que está no modo subjuntivo e no pretérito imperfeito. O que aconteceria se a raça humana desaparecesse? Uma expressão também indicando o pretérito. Questão número 3. Aliás, número 3 da letra A. Né? Na oração em que se questiona a consequência desse fato hipotético, em que tempo e modo o verbo está conjugado, né? O verbo aqui aconteceria, o verbo acontecer. O verbo está conjugado no futuro, né? O que aconteceria no futuro.
do pretérito do indicativo, que aconteceria indica certeza, então por isso que está no indicativo. Letra B. Releia o segundo parágrafo, número 1. Em que tempo e modo verbal estão os verbos destacados, né? Os verbos destacados no segundo parágrafo, tá? Nesse parágrafo aqui será o verbo serão e deixarão, esses dois verbos aqui. Então, serão e deixarão estão no futuro do presente do indicativo, tá bom? Porque são dois verbos que indicam uma ação que acontecerá no futuro e são ações certas, por isso estão no modo indicativo. Número 2 aqui da letra B. Reescreva esse parágrafo empregando os verbos destacados no futuro do pretérito do indicativo. Então, como ficaria? Em poucos dias, estações inteiras de metrô seriam inundadas, pois as bombas que as protegem de águas subterrâneas deixariam de funcionar. Então, aí eu mudei, continua no futuro, porém agora ficou no futuro do pretérito, tá? E não mais no futuro do presente. Voltando aqui para número 3 da letra B. Em qual das versões desse parágrafo cria-se uma impressão mais realista das consequências do fato? Explique. Então, vamos lá. Na versão do texto ou na versão da resposta da letra B, em qual se expressa uma opção mais realista? Pessoal, com os verbos conjugados no futuro do presente, né, que é o que acontece nas questões aqui, ó, do texto, né, na forma que serão e deixarão, o leitor passa a imaginar os acontecimentos descritos, tá bom? Então, a gente consegue imaginar como que isso ocorreria. Então, na outra opção, fica uma coisa mais subentendida, né? Determina uma condição, caso acontecesse. Então, a primeira opção, a forma como foi escrita no texto, com os verbos no futuro, do presente, do indicativo, fica uma versão mais realista. E aqui nós temos uma informação sobre o que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. É utilizado para expressar uma condição para que determinado fato incerto venha a ocorrer. Ele expressa hipótese, probabilidade, desejo. Muitas vezes o imperfeito do subjuntivo é precedido das conjunções se ou caso, né? Já para indicar que é uma hipótese. Exemplo, se a humanidade desaparecesse, o planeta ficaria irreconhecível. E aí vamos lá para a página 120, que vai falar justo do futuro do subjuntivo. Questão número 1. Leia o fragmento de um artigo publicado no jornal Zero Hora de Porto Alegre. Porto Alegre vive um momento especial com a execução de um conjunto de obras e intervenções que vão mudar a cara da cidade e garantir benefícios para todos. Começam a sair do papel os projetos e as intervenções nos corredores das avenidas para a implantação do sistema de ônibus rápido, um avanço significativo em termos de transporte público para a capital de todos os gaúchos. Para a manutenção e conservação do sistema pluvial foram aplicados mais de 15 milhões. Com isso, buscamos minimizar a incidência de alagamentos, ainda mais agora que os temporais têm nos castigados em proporções desmedidas. Os resultados podem ser ainda mais efetivos se conseguirmos vencer a batalha contra os focos de lixo, que alimentam a equação: mais focos de lixos nas ruas, mais alagamentos. Letra A. Nesse fragmento, o autor apresenta uma condição para que resultados contra os alagamentos sejam alcançados. Anote no caderno o trecho no qual essa oração aparece, né? E ele diz o quê? Qual é a condição para que esses alagamentos diminuam se conseguirmos vencer a batalha contra os focos de lixo? Porque ele diz aqui, ó, quanto mais focos de lixos, mais alagamento. Letra B. No trecho identificado aparece uma conjunção que reforça a ideia de possibilidade, né? Algo que pode ou não acontecer. Que conjunção é essa? Pessoal, a conjunção se, né? Se conseguirmos. Então, esse se indica aqui que ele não tem certeza se ele irá conseguir, né? Isso aqui que indica que é uma hipótese ou uma possibilidade. A conjunção se. Questão número 3. Leia esta tira. Faça uma leitura dessa tirinha aí, porque história em quadrinho, tirinha, é uma coisa que quando uma outra pessoa lê para você,
fica com um som estranho. Então, você consegue entender melhor uma tirinha quando você mesmo faz a leitura e você mesmo observa as ações das personagens. Então, vamos lá para a letra A. Miguelito é o personagem principal da tira. Observe seu rosto nos 2 primeiros quadrinhos. O que ele expressa? Nos 2 primeiros quadrinhos, ele está com um olhar aqui de, podemos dizer que de dúvida, né? De curiosidade. E ele pergunta, e no 5º quadrinho? O 5º quadrinho seria esse aqui. Aqui ele já está com uma cara de bravo, né? Uma cara de raiva, de irritado. Letra B. Releia a pergunta de Miguelito no 3º balão. Depois, observe e compare as orações a seguir. Essa pergunta aqui. Eu acendo. E o que acontece? Número 1. Eu acendo o fósforo e queimo o dedo. Número 2. Se eu acendesse o fósforo, queimaria o dedo. E número 3. Quando eu acender o fósforo, queimarei o dedo. Em quais dos itens a certeza da consequência de acender o fósforo? E em qual item a ação de acender o fósforo já é uma realidade? Então, vamos lá. A consequência, né, a certeza da consequência de que ele realmente vai, né, queimar o dedo está no item 1 e 3, porque ele diz assim, ó, eu acendo o fósforo e queimo o dedo, tá afirmando. Quando eu acender o fósforo, queimarei o dedo. Então, no item 1 e 3, a certeza da consequência, né? De queimar o dedo, porque os verbos estão no indicativo, então estão indicando certeza. Aí tem uma outra pergunta. Em qual item a ação de acender o fósforo já é uma realidade? É no item 1, né? Que já a ação já é uma... Resumindo tudo que foi estudado nas atividades. O futuro do subjuntivo expressa a possibilidade de algo vir a realizar-se ou uma condição para algo que se realizará no futuro. Muitas vezes, esse tempo verbal é precedido das palavras quando ou se. Exemplos. Quando você o vir, saberá que mudou muito. Se você souber a solução do problema, compartilha com os demais. Pessoal, nós sabemos que tudo que envolve, né, verbo, os alunos... Vocês, né, alunos, já ficam assim, preocupados, porque tem muitas formas, tem muitas classificações, mas eu vou dizer para vocês que o que faz com que vocês realmente entendam as atividades é uma leitura clara. O que vocês precisam de fato se vocês sabem distinguir os 3 tempos, né, o presente, o passado e o futuro, e os 3 modos, que é o indicativo, né, que indica certeza, o imperativo, que pode indicar ordem, né, pedido, e o subjuntivo, que indica hipótese ou dúvida, com certeza vocês vão conseguir fazer as outras classificações de maneira mais clara. Uma indicação que eu vou dar para vocês é vocês relerem todas essas caixinhas azuis, aqui, né, as caixinhas azul, a caixinha azul dessas atividades e fazer essas anotações no caderno, tá bom? Por exemplo, vocês vão voltar lá da primeira atividade e vão pegar todas as caixinhas e fazer uma organização no caderno, tá? De cada uma na ordem, para vocês terem como um apoio na hora de estudar, na hora de fazer leitura. Porque o nosso livro didático ele é um livro muito rico e ele tem muitas informações importantes. E às vezes os alunos não fazem a leitura dessas informações. Então, vocês podem começar aqui da primeira página, dessa primeira atividade, e pegar todos esses quadrinhos aqui de cada página e fazer uma anotação no caderno como um recurso para vocês estarem estudando, tá bom? Então, fica aí a dica, boa aula, boa correção e até o próximo vídeo.